Boa noite, queridos irmãos. É uma grande alegria estar com vocês já nesse final do tempo do Advento, onde nós vamos continuar mergulhando na figura de São José. Foi o que nós fizemos como comunidade ao longo desse tempo do Advento. Ide a José. Ide a José, essa frase do livro do Gênesis, que fala de José do Egito e que nos lembra que nós devemos também ir para um outro José, aquele no qual se cumprem as promessas de todo o Antigo Testamento. Todo o povo ansiava pela manifestação do Messias, do ungido, do enviado de Deus para o seu povo Israel. E como é que Deus se manifesta na vida do seu povo? De uma maneira desnorteante. Eu não sei se você conhece aquele ícone de São José, onde ele está com o menino Jesus no braço e o menino Jesus pegando no pescoço dele e faz, só falta dar uma volta assim no pescoço de São José. E uma vez conversando com Cassiano, grande irmão, ele explicava que Jesus dizia para José: José, olha para onde tu não conseguirias nem imaginar, porque os mistérios de Deus desnorteiam. Os mistérios de Deus são chamados, te convidam a olhar de uma maneira, a realidade de uma maneira que tu nunca antes pensaste e imaginaste. Então José, em primeiro lugar, nós vamos falar mais na vida dos santos, mas eu gostaria de introduzir, sentir em oração, essa dimensão mistagógica de São José na vida do povo de Deus, na vida dos eleitos, na nossa vida. José é aquele que viveu a vida como um grande mistério. E diante do mistério, o silêncio da adoração. É isso que São José vem nos ensinar. Porque nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, não é relatado nenhuma palavra que tenha saído da boca de São José. O que nos é relatado são as suas ações. Ele obedece a Deus. O que vemos em José é um homem que escuta Deus, um homem que reflete, um homem que tem dificuldade de compreender a grandiosidade do mistério em que Deus o está mergulhando, mas que decide, em primeiro lugar, as coisas em segredo, porque ainda está buscando as confirmações necessárias no processo de discernimento próprio que ele está vivendo. Quando eu falo sobre São José, eu gosto de dizer que imagino ele sendo aquele homem que reza diante das dificuldades, reza e reza tanto que de exausto de rezar, de lutar, de tentar discernir, ele adormece nos braços do mistério de Deus. E assim Deus pode se manifestar na vida dele de uma maneira única através dos sonhos, como acontece a anunciação a José, que acontece em pleno sonho, na noite. Né? Porque o seu coração, o seu ser, toda a sua inteligência, toda a pessoa de José lutou para cavar um espaço interior para que o mistério de Deus pudesse se manifestar na vida dele. José é um homem da ação, mas da ação que é uma resposta do homem de Deus ao mistério em que Deus o mergulha. Não é um homem do ativismo, é um homem contemplativo com toda a profundidade dessa palavra. Quanto mais contemplativo, mais a ação ela é certeira, porque não são realizadas ações inúteis. As ações elas estão em conformidade com a unidade interior da pessoa no seu relacionamento que ocorre com Deus. Deus ele poupa as nossas forças de uma certa maneira, nos poupando, muito, quando nós nos transformamos em homens e mulheres de oração profunda, não permitindo que nós possamos nos perder em tantas vãs tentativas. O Senhor vai apurando a nossa capacidade de compreensão dos mistérios de Deus na nossa vida. Então José era esse homem que, mergulhando no mistério de Deus,
se dá conta de que Maria está grávida e ele sabe que não é dele, né? Já foi mergulhado ao longo desse advento, né? E ele mergulha nesse mistério, né? Lembrando do ícone, né? Que o menino Jesus só falta entortar o pescoço de José. Olha de uma maneira que tu nunca olhaste antes, José, porque a tua vida é envolta em mistério. Tu entraste no tempo aonde tu sais do legalismo, da fidelidade à simples lei, e tu vais encarar a vida humana como um mistério, como uma manifestação de Deus. Cada vida humana se torna sagrada agora, José. E aí José reza, e ele resolve ofertar de uma certa maneira, a sua honra em sacrifício por Nossa Senhora, porque ele não quer permitir que ela seja lapidada. Então, ele vai, em segredo, dizer que vai rejeitá-la, porque assim Nossa Senhora não leva a culpa desse processo, mas ele acaba sendo aquela pessoa que tomou a iniciativa sem dar muitas explicações. Mas ele continua rezando, ele continua escrutando o mistério de Deus, mergulhando no mistério de Deus, aberto ao mistério de Deus, se sentindo indigno diante do que está acontecendo no seio de Nossa Senhora. Ele percebe que ela é santa, que ela é justa também. E aí, em profunda oração, o Senhor se manifesta na vida dele através do anjo do Senhor, que é uma figura do Antigo Testamento, que fala da manifestação do próprio Deus. José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até que ponto José compreendeu em profundidade essa afirmação? Como salvar dos pecados? Como isso? Que obra grandiosa é essa? Mas ele escutou: não temas em receber Maria como esposa. Como anos depois João vai escutar aos pés da cruz: recebe aí a tua mãe, eis aí a tua mãe. José escuta: eis aí a tua esposa. Não temas em recebê-la como esposa. O Senhor tinha um dom tão grande para dar a José que ele permitiu que, em primeiro momento, ele achasse que não havia espaço para ele nesse dom, para que eu fizesse um verdadeiro sacrifício como o de Abraão, que sabia que tinha sido dado por Deus o seu filho, o filho da promessa, Isaac, mas o oferta em sacrifício, oferta o filho único dele. José vai ofertar o amor dele. Maria era a pessoa que ele mais amava. E ele está pronto a ofertar porque ele é justo. Santo Afonso de Ligório vai dizer que ele era justo, diz o Evangelho. A expressão homem justo significa um homem que possui todas as virtudes, porque aquele a quem falta uma só delas não pode ser chamado de justo. Então ali havia a plenitude das virtudes. São João Paulo II vai colocar, já João 23, São João 23, vai introduzir o nome de São José no cânon romano, na oração eucarística. Depois, agora, recentemente, o Papa Francisco introduziu nas 3 orações eucarísticas pós-Vaticano II, José, que é nomeado após Maria e antes dos apóstolos e mártires, dando a entender que ele é, depois de Maria, a criatura que mais amou a Deus, que mais se aproximou de Deus, que mais escutou a Deus, que mais obedeceu a Deus, porque permitiu que o Senhor gerasse nele um olhar mistagógico
da sua própria existência. José olha de maneira diferente. Não temas, Maria é a tua esposa. Depois que ele ofertou o grande amor da sua vida, sem compreender o que estava acontecendo, mas sabendo que nem sempre nós compreendemos tudo, ele pensou em primeiro na fidelidade a Deus, em fazer o que era certo. E por isso Deus devolveu a ele o dom que tinha preparado para ele, preparado para o Senhor. Deste mistério divino, diz São João Paulo II, na exortação apostólica Redemptoris Custos sobre São José, ele vai dizer: deste mistério divino, juntamente com Maria, José é o primeiro depositário do mistério da revelação de Deus no seu Filho, depositário do mistério da salvação que Deus tem para os homens, depositário da dimensão contemplativa da humanidade, que deve aprender a escutar a Deus, que tem a chave do mistério da vida de cada um de nós, de como o Filho de Deus vai se manifestar ao mundo através do mistério próprio da vida de cada um de nós. Nós vamos falar sobre São José na vida dos santos e começar falando de tudo que São João, tudo no impossível, mas grande parte do que São João Paulo II fala sobre a figura de José. Pegando aqui como ajuda uma conferência do padre Letel sobre São José, ele vai dizer assim: São José é o santo mais próximo de Jesus e de Maria, porque ele está ali dentro da Sagrada Família. E quando o Verbo de Deus se encarnou, Tertuliano tem uma expressão que diz assim: tudo que foi assumido por Jesus é redimido. A primeira coisa que Jesus preparou para que ele assumisse a nossa carne foi uma família. Então Jesus assumiu a carne no ventre de Maria e o anjo foi preparar o seu pai adotivo, que ia dar um caráter legal, jurídico àquela família, no povo eleito. Então ali, através de José, o mistério da salvação podia alcançar toda a dimensão familiar. Graças ao sim de José, porque ele não disse sim, mas ele fez o seu sim ao acolher Maria como sua esposa, não era como sua irmã de comunidade simplesmente, mas como sua esposa, ali José gerou o círculo familiar, fechou aquele círculo familiar e permitiu que a presença do Salvador começasse a salvar todas as famílias da história, a fim de que elas cumpram a sua missão de ser uma revelação da própria vida trinitária de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e do infinito amor esponsal entre Cristo para com a sua esposa, que é a igreja e que é cada um de nós que somos chamados a segui-lo. O eu te amo de José a Deus foi traduzido por uma ação: acolher Maria com Jesus no seu lar. O eu te amo de José a Deus foi acolher o mistério de ser um esposo que vive uma dimensão de amor humano já celestial. Ele não viveu um amor angelical, ele viveu um amor humano, mas penetrado do mistério do céu, penetrado da eternidade. Eu estou aqui, chega me arrupiando aqui falando sobre isso. José, ele acolheu, ele não negou o amor dele por Maria pelo fato de não ser chamado a viver o ato conjugal, mas ele elevou, ele permitiu que Deus desse uma dignidade inimaginável a esse amor.
É no seio desse amor, desse homem para com essa mulher, que nasce o Filho de Deus e que se manifesta a salvação do mundo. O Papa João Paulo II vai dizer que na Redemptoris Mater, a encíclica sobre Nossa Senhora, de João Paulo II, ele vai desenvolver a dimensão do amor esponsal de Maria para com Deus, né? Maria, esposa do Espírito Santo. E na Redemptoris Custos, que é a exortação apostólica sobre São José, ele vai desenvolver um pouco a dimensão do amor de Maria como esposa de um homem de carne e osso. Ela é a virgem sem mancha e sem culpa, e ela é a mulher que amou o seu marido como nunca antes outro foi amado. Por quê? Porque ela não opôs nenhum obstáculo para que o mistério de Deus se cumprisse em José, em Jesus e nela mesma. O amor dentro do matrimônio, o amor dentro de uma vida comunitária, por exemplo, também, ele deve ser elevado dessa maneira. Eu amo tanto que eu não sou um obstáculo para que o meu irmão, para que a minha esposa, para que o meu esposo, para que os meus filhos descubram qual é a dimensão mistagógica da sua vida. Descubram para que foram criados. Porque Deus nos criou por amor, por puro amor, e porque Ele nos criou por amor, Ele nos deu uma missão. Porque o amor, ele é ação, ele é constantemente, né? Deus é amor em ato, né? No sentido filosófico, mas também no sentido de que é um amor que está sempre amando, né? Está sempre sendo fiel a si mesmo. São José, ele teve uma intervenção de Deus na sua vida ao receber Maria como esposa de uma maneira completamente nova, porque ela já era mãe do Filho único, concebido pela ação do Espírito Santo. Antes de João, a gente falou sobre isso, é José que, tendo recebido de Deus o grande dom de Maria, e que havia acolhido esse dom na fé, na esperança e na caridade, toma na sua casa Maria como esposa e a acolhe ao mesmo tempo que Jesus, com a sua presença já no seio da Virgem Maria. São João Paulo II vai dizer que a Redemptoris Custos coloca em luz, né, ilumina a esponsalidade humana do verdadeiro matrimônio de José. O Papa afirma com a mesma força a virgindade de Maria e a virgindade de José. Mas não é certo você dizer que José e Maria eram celibatários. Eles eram casados e virgens e tinham a virgindade consagrada. Eles eram virgens, eles guardaram a virgindade e o matrimônio deles guardou a virgindade. Aquilo que normalmente tira a virgindade, né, foi o que guardou a virgindade, sendo profecia para o mundo. O dom da família para o mundo deve ser um dom que guarda os chamados ao sacerdócio e ao celibato dentro da humanidade, e não aquilo que retira através de uma promessa de um amor romântico, passional e que muitas vezes é irreal. Não é verdade? Porque o amor real é aquele que nos faz ir até o fim, como Jesus na cruz e na ressurreição. Então Maria e José, eles eram casados. E casados, eles tiveram a graça da proteção. O matrimônio deles protegeu a capacidade de ter um coração inteiro para Deus. O matrimônio deles protegeu a capacidade, o anseio de terem um coração unificado para Deus.
Isso São José vem ensinar para os homens também, para as famílias. As famílias não estão em competição com os celibatários ou os sacerdotes, né? Há 1/3 de chance para a pessoa escolher isso. Não é isso, né? A família, ela enriquece aquele que é chamado ao celibato, ao sacerdócio, e protege. Você vê os sacerdotes mais maduros humanamente que eu conheço, são aqueles que têm mais relações familiares, com famílias dentro da comunidade, até fora da comunidade também, que têm a capacidade de relação, porque é isso que nos faz sair de si e potencializa o dom de si, que cada um é chamado a viver de acordo com a sua forma de vida. Então, continuando, para São João Paulo II, o matrimônio de Maria é o fundamento jurídico da paternidade de José. Então, José foi pai de Jesus porque era esposo de Maria. E como é que os evangelhos chamavam José? José, o esposo de Maria. É para assegurar uma presença paterna junto a Jesus que Deus escolheu José como esposo de Maria, diz São João Paulo II, na Redemptoris Custos, né? Isso quer dizer que a paternidade de José, uma relação que o coloca o mais próximo possível de Cristo, que é o fim de toda eleição e de toda predestinação, passa pelo matrimônio com Maria, isto é, pela família. Toda a vida de José passa pela sua vocação, que é acolher Maria na sua casa como esposa. E por isso ele pôde estar tão próximo de Jesus, graças ao sim que ele deu ao seu matrimônio, que ele iria rejeitar porque achava que não era vontade de Deus, mas que ele recebeu de Deus. Não é você sair, como diz às vezes, caçando as pessoas porque eu fui chamado ao matrimônio. Não. São João Batista vai dizer no Evangelho de São João que nenhum homem pode se atribuir nada que não lhe tenha sido dado pelo céu. Então, a sua esposa, se você não é casado, é o céu que vai te dar. Se você for um homem justo, buscar ser, viver as virtudes. São José, ele ensina que é vivendo as virtudes, porque antes de nomeá-lo como esposo de Maria, as Escrituras o nomeiam como um homem justo, um homem onde abunda as virtudes. A melhor maneira de você investir no seu estado de vida não é indo para o cabeleireiro toda semana, né? Mas é você vivendo as virtudes. As virtudes. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, as virtudes. Porque aí você vai receber do céu aquilo que Deus tem para você. Se for o celibato, se for o sacerdócio, se for o matrimônio. E ao receber do céu, você recebe uma felicidade própria, que tem cheiro de céu, que não tem o gosto da poeira da terra, mas que vem exatamente do coração de Deus. E tudo que acontecer depois, no mistério próprio do seu estado de vida, você vai relacionar como José, com a dimensão mistagógica do seu chamado. José, vai, toma Maria, tua esposa, e Jesus, e vai ao Egito, porque querem atentar contra a vida do menino. E aí José vai, todas as provações que eles vão passar, José vai vivê-las dentro da dimensão mistagógica que é a que Deus confiou a ele. Ele é o guardião daquela família. Ele é de quem a paternidade dele, ela é tirada do próprio pai, ela é recebida do próprio pai. Então ele tem uma autoridade espiritual dentro daquela casa. Ele não precisa estar alterando a voz dele, gritando. Ele recebeu uma autoridade. Então até as provas, eles não serão questionamentos, errei de caminho, foi caminho. Não,
mas estarão dentro de uma inteligência própria, que é a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, mas é para aqueles que são chamados poder de Deus e sabedoria de Deus. Para a igreja também, se é importante proclamar a concepção virginal de Jesus, de São João Paulo II. Estou dizendo que é João Paulo II para não dizer que sou eu, né? É São João Paulo II. Né? Então, para a igreja também, se é importante proclamar a concepção virginal de Jesus, é também importantíssimo defender o matrimônio de Maria com José, pois juridicamente é desse matrimônio que provém a paternidade de José, e por isso o ambiente familiar no qual Jesus iria nascer, para que Jesus salvasse a família e assim essa igreja doméstica se transformasse numa verdadeira escola de missão, escola missionária. Ainda São João Paulo II, que amava muito São José. Estou escolhendo aqui alguns trechos porque a gente não tem tempo de aprofundar mais do que isso, né? E agora é o chamado à vida interior de São José. Pois bem, nós comentamos no início da nossa pregação que São José pôde perceber a dimensão mistagógica da sua vida porque era um homem de silêncio místico. O silêncio místico não é um vazio. O silêncio místico é uma presença divina. É uma habitação ou inabitação. É uma presença do próprio mistério de Deus que envolve aquele que está nessa dimensão de silêncio. São José vem nos ensinar o primado da vida interior, dizia São João Paulo II, porque ele era envolto em um silêncio místico. Também quanto ao trabalho, diz João Paulo II, de carpinteiro na casa de Nazaré, se estende o mesmo clima de silêncio que acompanha tudo aquilo que se refere à figura de José. Trata-se, contudo, de um silêncio, preste bem atenção, que desvenda de maneira especial o perfil interior do mistério de José. O silêncio de José não o esconde, mas o revela para aqueles que desposam também o silêncio. Tem um padre da igreja, o padre do deserto, que diz que o nosso Deus escondido se revela às almas escondidas. Quando a gente quer aparecer muito, infelizmente a gente está procurando sombras, fumaça, mas não o próprio Deus. João Paulo II vai dizer que os evangelhos falam exclusivamente daquilo que José fez. No entanto, permitem-nos auscultar nas suas ações envolvidas pelo silêncio. Não é aquela ação barulhenta que você sai derrubando tudo, passando por cima das pessoas, angustiando as pessoas que estão ao seu redor, não. Mas é uma ação, também não é uma ação de uma imagem, uma estátua, não é isso. Mas é alguém que está presente diante daquilo que ele está fazendo, que está todo voltado para o que ele está fazendo, que não está com o coração dilacerado, procurando 1000 realidades, mas ele está focado diante do mistério de Deus. Então é esse o silêncio ativo de José, estar focado para as ações que Deus pede dele. E aqui nos mostra um clima de profunda contemplação. José estava cotidianamente em contato com o mistério escondido desde todos os séculos, que estabeleceu a sua morada sob o teto de sua casa. Você imagine aí, você está diante de um mistério, a sua esposa está grávida do Filho de Deus, tudo é novidade, porque o Evangelho é a grande novidade e sempre tem que ser novidade.
se nós nos acostumamos com a nossa vida espiritual, nós estamos vivendo outra coisa e não mais uma vida espiritual. Então, é algo tão grande, tão novo, tão maravilhoso, que todo o ser da pessoa tem que estar voltado para essa realidade. Por isso que o advento, de uma certa maneira, é um tempo de silêncio místico. Por isso que o demônio investe no consumismo, para nos roubar desse silêncio místico. Um tempo de mais oração, porque Deus vem na carne humana manifestar o amor salvífico dele. E o que é que isso significa para mim hoje? Na minha carne, na minha história, nas minhas mazelas, nas minhas lutas, nos meus pecados. O que é que significa para mim hoje Deus vir se manifestar na minha carne? E é envolto, focado num silêncio místico, que eu vou percebendo o mistério de Deus que vai se realizando na minha vida. Senão ele vai passar. E a gente vai continuar dizendo que não sabe por quê. Nós ainda não resolvemos essa situação na nossa vida, nós ainda temos esse pecado, nós ainda temos essa insegurança, porque estamos voltados para nós mesmos ou para realidades mil, menos a realidade que José vem apontar com o seu ser, que é o mistério do Filho de Deus em Nossa Senhora. Então, justamente, diz João Paulo II, as almas mais sensíveis percebem os impulsos do amor divino que vem em José, um exemplo luminoso de vida interior. Mais ainda, a aparente tensão entre a vida ativa e a vida contemplativa tem em José uma superação total. Não há essa tensão na figura de José. Se houve, foi antes, porque agora ele foi unificado. Ele vai dizer, a aparente tensão entre a vida ativa e a vida contemplativa, porque às vezes a gente age como se estivesse apertando um interruptor, né? Agora eu sou ativo, agora eu sou passivo, eu sou contemplativo, agora é minha hora de ser ativo. Não, é como o mistério da união hipostática de Jesus. Ele é Deus e homem. Jesus ele não apertava o interruptor para agora eu sou homem. Depois, não, agora eu vou agir como Deus. Não, era um no outro. Era a natureza entrando na outra, comunicando as suas características à outra. Jesus, quando chorou, era Deus chorando como homem. Então, Jesus, ao ressuscitar, é o homem ressuscitando em Deus, sendo divinizado. Né? O Padre Cristiano pode falar depois sobre esse processo da divinização do homem, que é toda a tradição do Oriente, belíssima. Né? Então, queridos irmãos, aqui eu queria chamar a atenção para essa parte muito particular do que São João Paulo II vai dizer acerca de São José. Essa vida diferente que ele é chamado a viver, um esposo que não vive o ato conjugal, que não vai ter outros filhos, é um mistério próprio. E cada família vai viver também um mistério próprio. Cada um de nós tem o seu mistério. Às vezes um dos filhos tem algum tipo de doença que faz sofrer os pais, a própria criança sofre. Ou então a dimensão de dificuldades financeiras muito presente, dimensão de desemprego, ou então problemas de relacionamentos entre os membros da família. Então, cada família, Deus quer salvar o mundo através do mistério que ela está vivendo, mas que é preciso que ela viva na sua carne primeiro, para que ela tenha autoridade espiritual de contribuir para a salvação do mundo em Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então cada família tem uma especificidade, cada alma humana tem o seu próprio mistério. Né? Alguns são mais unidos a Jesus, a dimensão da vida escondida, outros mais a dimensão da paixão, sofrem mais, outros mais a dimensão da vida pública, são
profundamente apostólicos. Às vezes tem pessoas que vivem cada uma dessas etapas da vida de Jesus ao longo da sua vida, né? E isso às vezes é até mais comum, porque tem uma hora que você não tem mais como ter aquela vida pública, quando você já está numa idade muito avançada e o Senhor chama a abraçá-lo na paixão, na oração. Então, como viver a dimensão própria de mistério? Nós começamos a pregação dizendo, José nos educa a olhar a nossa vida como uma experiência mistagógica, como uma manifestação do rosto de Cristo para o mundo, através da nossa vida pessoal, da nossa história da salvação pessoal. E aí no número 26 da Redemptores Custos, João Paulo II vai dizer: o sacrifício total que José fez da sua existência inteira, as exigências da vinda do Messias à sua própria casa, encontra a motivação adequada na sua insondável vida interior. E aqui João Paulo II vai citar São Paulo VI, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco, o Papa Paulo VI. Então vamos explicar essa frase. A missão de José era fazer de si um sacrifício total. A sua vida transformou-se num sacrifício total da sua existência a todas as exigências da vinda do Messias. Se o Messias era perseguido, ele ia com Maria e o menino ao Egito. Se o Messias não podia voltar ali para Belém, ele foi para Nazaré com Maria e o menino. Depois desce ao templo quando Jesus tinha 12 anos. E cada etapa da vida de Jesus que antecedeu ao seu nascimento e também após o seu nascimento, José está ali presente com toda a sua vida. E isso ele nos mostra que, como missionários da comunidade de vida e de aliança, Deus não nos pede expedientes. Deus não nos pede aquelas horinhas ali. Eu estou sendo fiel porque eu estou dando 3 expedientes de ministério. Eu estou sendo fiel porque, meu Deus, Deus quer a sua existência inteira, seja qual for o seu chamado, seja qual for o seu estado de vida e seja quem você for. Deus quer você todo. Veja como você é amado. E toda a sua vida, como José, deve ser sacrificada às exigências da vinda do nosso esposo para o coração dos homens e das mulheres de hoje. E como é que nós vamos viver isso profundamente? E aqui João Paulo II vai citar Paulo VI. Graças a uma insondável vida interior, a uma profunda vida interior, da qual lhe provém ordens e consolações singularíssimas. José recebeu ordens de Deus, mas também consolações únicas, singularíssimas. Dessa vida interior de José decorre também a lógica e a força própria das almas simples e límpidas, das grandes decisões, como foi a de colocar imediatamente à disposição dos desígnios divinos a própria liberdade. A sua legítima vocação humana e a sua felicidade conjugal, aceitando a condição, responsabilidade e o peso da família e renunciando por um incomparável amor virginal ao natural amor conjugal que constitui e alimenta a mesma família. Então esse chamado tão único, tão próprio,
que José recebeu da parte de Deus, ela vai ser sua esposa, mas o seu matrimônio é para guardar os esponsais dela com Deus. Então não pense que é você o esposo último. Você é o esposo que é o guardião das núpcias de Maria com Deus. Mas como ele tinha uma insondável vida interior, ele tinha consolações singularíssimas, ele tinha uma intimidade única com Deus, ele fez da sua liberdade uma oferta, ele colocou toda a sua vida como oferta a Deus e disse: Senhor, tu podes fazer de mim o que tu quiseres. E aí ele descansou no seu sim. Porque a gente só se descansa quando a gente dá um sim a Deus. Eu falo para mim mesmo, muitos dos nossos cansaços são frutos das nossas lutas intestinas, né? Contra o nosso homem velho, contra as nossas desconfianças de Deus, contra os medos que se levantam dentro de nós, diante do que Deus nos chama a viver no caráter mistagógico próprio da nossa existência. Às vezes a gente acha que é preciso... O sentido do dever nos salva. Eu sei o que é certo. Não precisa ficar me lembrando, eu sei o que é certo. José vai nos mostrar que a experiência do amor é a única que o mantém na ação. Porque deve ter sido complicado para ele aquela fuga para o Egito, hein? Deve ter sido complicado aquele nascimento de Jesus naquelas condições. Muitos de nós, diante de grandes problemas, ficamos paralisados. O medo nos paralisa. A ansiedade nos congela. E nós não sabemos mais o que fazer. E tudo desmorona. E quanto mais difícil foi a vida de José, mais ele agiu. Por quê? Porque ele era um homem que muito amava. E só o amor mantém o nosso dinamismo. Nós temos... Uma vez eu tive a experiência quando a minha esposa, a mais bela das mulheres, descobriu que estava com um tumor no cérebro. Claro que de uma hora para outra o céu desaba na nossa cabeça, né? E eu vi logo depois da cirurgia, ela tinha tido uma hemorragia cerebral, ela chorando muito na primeira vez. Um dia anterior ela estava bem. Então, para você conseguir receber um golpe desse e ficar de pé é difícil, né? E ali, quando eu a vi chorando, eu tive um impulso interior de querer sair correndo. Até compreendi os apóstolos, né, aqueles que não conseguiram ficar de pé diante da cruz. Não é porque eram covardes, é porque era simplesmente insuportável você ver a pessoa que você ama tanto sofrendo. Mas também eu compreendi misteriosamente o que me fez permanecer do lado dela naquela noite no hospital. É o amor. Só o amor nos mantém de pé diante da cruz. Só o amor guarda o nosso dinamismo. Só o amor. Só o amor. Só o amor nos cura das nossas paralisias e nos faz ir até o fim. Às vezes nós temos a ilusão de acharmos que no mundo nós resolveríamos mais rapidamente os problemas das nossas famílias, que se eu não tivesse tantos compromissos eu estaria mais presente. Meu irmão, a vida familiar não se resume em resolver problemas. E nem se resume a uma providência material, muito menos. A vida familiar é uma vocação à dinâmica do amor oblativo. A vida comunitária, você que é celibatário, que é sacerdote, é uma dinâmica de amor oblativo. Eu não sou uma pessoa que está ali para resolver problemas. Claro que muitas vezes eu vou ter que resolvê-los. Mas não é porque essa é a minha missão, mas porque eu estou me doando aos outros
que aos poucos os problemas vão sendo resolvidos. A vida familiar, nos ensina José, é a escola de martírio. A vida comunitária, né? Familiar, agora você pode colocar família, comunidade, é a mesma realidade. A vida familiar é uma vocação à dinâmica do amor oblativo, a escola de martírio. Temos que nos reconciliar com o fato de não poder resolver todos os problemas do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos de casa. Tem cruzes que só ele pode carregar, você não pode tomar no lugar dele. Mas você pode estar ali do lado. E é isso que fazia José. Estava sempre com Nossa Senhora. Sempre. Ele era o sim de José, era o alívio de Maria. O seu sim, a sua vocação, é o alívio para a sua família e para a sua casa comunitária. Podemos ser homens e introduzir os nossos amados na dinâmica própria do mistério de cada família, de cada vida que é chamada a se ofertar a Deus dentro da comunidade. Diante de nós está a vida ou a morte, isto é, um olhar carnal sobre as nossas provas, sofrimento, 2020, que ano para esquecer, vamos esquecer do Covid, todo mundo fala isso, e nós nos consideramos todo mundo, né? Falamos também. Mas se eu me considerar um profeta, eu não vou ter um olhar carnal sobre um ano de sofrimento, mas um olhar mistagógico. Um ano de sofrimento prepara um ano de ressurreição. Se forem 2 de sofrimento, vão preparar mais ainda de ressurreição. Porque o Senhor nos chama a sermos diferentes. E isso só é possível através de uma insondável vida interior. Aqui era para ter falado mais de outros santos também, né? Eu fiquei mais em São João Paulo II, mas só para não deixar de falar de Santa Teresa, que foi a grande restauradora também, e a grande inaugurou de uma certa maneira também uma devoção mais forte para com São José. Ela que estava desenganada pelos médicos, 3 dias em coma, já tinham cavado o espaço para o caixão dela no Carmelo da Encarnação. Quando ela acordou do coma, viu-se paralisada. Ela passou 2 anos se arrastando, né? Ela dizendo, engateando dentro do convento. E aí ela recorreu a São José. Disse, São José fez brilhar seu poder e sua bondade. Graças e louvores a ele. Eu senti voltar minhas forças. Podia levantar-me e caminhar. Mais tarde diz Santa Teresa, não me lembro que lhe tivesse pedido algo que tivesse me negado. Glorioso São José, isso eu tenho por experiência, estende seu poder sobre tudo. Nosso Senhor quer que compreendamos que assim como ele, no desterro do mundo se submeteu a José, assim como Jesus no desterro desse mundo se submeteu a São José, do mesmo modo agora cumpre a sua vontade no céu. São José aparece também a Santa Teresa numa determinada fundação de um mosteiro e ela não tinha mais nenhum centavo para lançar os trabalhos, né, de restauração da casa. E ele disse, contrate os operários. Você não está com nenhuma moeda, mas eu vou providenciar. Diz Santa Teresa, o Senhor me ajudou por meios que deixaram pasmos todas as pessoas que acompanharam essa fundação. E aí vem toda essa tradição de ver São José como aquele que providencia, também materialmente, em vista do cumprimento da nossa missão de amar. Nossa missão primeira é amar. E porque amamos, nós estamos sempre em missão. Padre Pio também é importante falar, ele sabia qual era o dia que ia morrer, tinha sido revelado a ele.
e sabia por revelação a data de sua morte. Pediu meses antes que uma foto de São José fosse pendurada próxima à da sua cela. Todo dia passava e a contemplava em silêncio. São José é o patrono da boa morte, né? Os frades perceberam que semanas antes da morte de Padre Pio, o convento de Nossa Senhora das Graças, o convento de Padre Pio, parecia habitado por um silêncio místico. São José preparou Padre Pio para o encontro definitivo na eternidade. Tem também Santo André Bessette, que não é muito conhecido, mas que é o inspirador do grande santuário de São José em Montreal, no Canadá. Santo André, que viveu por volta de 1845 e décadas seguintes, né? Ele nasceu perto de Montreal, foi devoto de São José desde a infância. Com 25 anos entrou como noviço na congregação dos Padres da Santa Cruz. Após o noviciado, manteve-se como porteiro do convento. O povo percebeu a santidade de Santo André Bessette e começou a pedir-lhe orações. E veja como é que ele intercedia. Tudo que o povo confiava a ele apresentava a São José. E muitos milagres começaram a acontecer ao redor daquele convento. Certa vez um médico veio se arrastando ver o santo, estava numa semi-paralisia. E o santo perguntou se ele estava convencido que São José conseguiria de seu filho adotivo a sua cura. O médico, surpreso, disse: sim, eu creio. Então o Senhor pode desde já deixar suas muletas penduradas na capela de São José. O médico se levantou e foi andando, curado pela intercessão de São José. Existe hoje um grande santuário em Montreal dedicado a São José e que é um dos oásis nesse deserto da fé que se transformou hoje o Canadá. Então, queridos irmãos, perdão por não ter falado de mais santos, mas era necessário desenvolver bem toda essa parte de João Paulo II e São José. Espero que tenha nos enriquecido. Um Feliz Natal a cada um de vocês. Que o Senhor lhes dê com José a experiência de acolher Jesus de uma maneira nova e única. Shalom, Feliz Natal.